renascimento. A gente está num processo de renascer muito profundo. Enquanto consciência, né, dentro desse corpo aqui que a gente vibra, o nosso corpo ele está passando por um processo meio traumático. É um processo de muitas mortes simbólicas. Se vocês pararem para perceber, vocês estão passando por múltiplos processos de mortes. Isso é muito inevitável e isso se plasma em todas as nossas relações, porque as nossas relações não fazem mais sentido como antes. As nossas relações de afeto, elas não são mais como antes. As nossas relações com pessoas que a gente sempre teve muito contato, em que a gente tinha um certo tipo de associação muito forte, lugares em que a gente se sentia muito bem, conversas que a gente sempre nos nutria, vontades, determinados tipos de desejos. Isso tudo é um reflexo de mortes simbólicas que está acontecendo dentro da gente. Não é apenas o estado depressivo que nós seres humanos estamos passando, mas é muito mais que isso. Pode ser que tenha um humor depressivo diante disso, mas é porque ele causa um sinal de efeito. É um efeito revelando uma morte sua. Entende? A alma parou de dar vida, parou de dar qualidade a algo que não funciona mais para ela. Que na verdade nunca funcionou. Porque muitos dos entrelaçamentos de convicções que a gente mantinha dentro do campo relacional era dentro de um mecanismo de dependência, de falta. Era dentro de um mecanismo de necessidade. Então, eram relações, eram perspectivas, eram lugares que te preenchiam dentro de um ponto, mas a sua alma, ela sempre sentiu que ali ela não se realiza. Ela sempre sentiu o cansaço do mesmo tipo de entretenimento, o mesmo tipo de conversas, o mesmo tipo de perspectiva de vida, sabe? O mesmo tipo de superficialidade. Então ela cansou da repetição. Ela tá cansada dentro do mesmo, porque isso enfraquece a nossa alma. Isso enfraquece porque isso não impulsiona, isso não reanima mais o corpo. Porque o corpo também tá, a alma, né? Ela tá entrelaçada ao corpo. A alma se projeta no corpo e o corpo se projeta no mundo, nas pessoas, nas relações. Então tá tendo essa perda de animação. Tá tendo esse enfraquecimento porque tá acontecendo as nossas mortes. E como eu disse no outro vídeo, que é um vídeo que fala sobre a relação do eu do futuro com o eu do passado, o eu do presente, a gente potencializar esse estranhamento. É um estranhamento porque o seu campo, principalmente do seu campo dentro do seu inconsciente, tá? Ele não vai estar querendo corresponder. Então, de certo modo, vai ter um certo tipo de violência. Certo de violência que você ainda vai tentar se adaptar aos meios. E isso que a gente precisa conversar é uma questão muito sutil. Eu tenho muito cuidado de falar com essas coisas, porque as pessoas, elas interpretam dentro de uma fixação, e elas levam muito aos extremos. Se eu tô mudando, então eu não vou me conectar mais com esse grupo, eu não vou ter mais conexão, eu não vou mais, sabe? Não é sobre isso. São viradas de chaves que mudam o modelo comportamental em como você se entrelaça e se conecta com as pessoas. Você sai no modo de dependência, no modo de falta, e você entra num estado onde suas relações, elas são complemento do que você está se tornando. Isso muda tudo. Então, se você tiver que ir para algum lugar, você vai porque você precisa daquela experiência para que você se perceba. Porque as experiências, elas vão sempre revelar aquilo que a gente precisa ver para nos integrar. Então, essas relações que a gente teve muito são relações dentro do mecanismo de falta. Então, vai ter sempre conflito, vai ter sempre projeções entre um e outro.
Então você nunca vai estar conseguindo preencher o outro e o outro não vai estar conseguindo preencher mais você. Então as pessoas, inconscientemente, elas vão violentar umas às outras. Elas vão estar ali querendo que as outras preenchem o que sua alma busca. Elas vão estar querendo lealdade, elas vão estar querendo ser amadas, elas vão estar querendo ser felizes, se sentir bem. Mas você sempre atrai aquilo que você vibra. Então você vai atrair das pessoas aquilo que você vibra. Porque é dentro desse ponto de expansão, de emanação, que você está vibrando. Então as pessoas vão te dar aquilo que você está vibrando. Entende? Não tente mudar o outro querendo que ele seja leal a você. Não tente fantasiar e romantizar relações que não te nutrem mais. Você não precisa tomar uma decisão. Osho fala que quando você precisa tomar uma decisão, você já perdeu. É tipo assim, você vai caminhando e você não é puxado mais. Então isso faz toda a diferença. Porque você entra numa nova linha de tempo. Você entra num novo estado de vibração. Então você não é puxado mais pelo campo da necessidade. Preenche a tua falta, você preenche a minha. Isso quer dizer que a gente precisa parar de se relacionar com as pessoas? Não, porque a nutrição ela é essencial, mas não dentro do ponto de falta. Porque se a gente continua vibrando dentro do ponto de falta, a gente fica imerso a essa relação. A gente fica preso, resistindo ao mecanismo que a alma precisa se desenvolver, ela precisa se expandir. E o que os nossos eu superior, os nossos guias nos inspiram a sempre olhar para dentro. Olhar para dentro é você perceber o que te mantém preso. Quais são as dores que te deixam preso ali? Qual é a dor que te torna ainda muito carente, muito necessitado, que te tira do fluxo da abundância? É isso que você precisa sentar, acalmar, se perguntar e deixar as coisas virem para você. É um processo de dar espaço. É um processo que você não precisa fazer muito esforço. Porque é um processo de reconciliação com partes suas. Partes que querem ser vistas. Porque muitas das nossas mortes não acontecem ou resistem a acontecer porque as nossas dores estão mais fortes do que a nossa vontade de se libertar. Então você cria um conflito entre a dor que te faz ficar preso e entre a parte que quer se libertar. E a parte que te deixa preso é onde você está preso num padrão conflituoso de se violentar. Porque as pessoas elas não vão te dar aquilo que você precisa. Tem gente que mantém relações por culpa. Eu mesmo já mantive muitas relações por culpa. Porque a gente traz isso muito forte. A ruptura ela é muito doída porque muitos dos nossos traumas elas estão interligadas com os traumas das pessoas. Então isso traz um mecanismo de culpa. Porque se eu me diferencio, se eu saio de um lugar onde eu não me nutro, não me expande, uma parte minha vai se sentir culpada. Porque eu vou estar parando de nutrir uma pessoa que sente um trauma que eu sinto. Entende? Eu vou estar parando de nutrir uma pessoa que sente um trauma, que coexiste comigo. Então, vem um sentimento de culpa. Inconscientemente, esse sentimentos são as coisas mais fortes. Eles cocriam mais do que os nossos pensamentos. Então, esse sentimento vai fazer que você rode, que você até finja que conseguiu sair, mas você vai voltar para esse campo de relação e vai nutrir essa pessoa. Porque vocês estão ligados com o campo de correspondência da culpa. Então você é puxado. Entende? Só que a alma, ela não aguenta mais isso. Ela não aguenta mais ser dependente emocional disso, porque ela quer se curar, ela quer se expandir, ela quer se libertar. E as mortes, elas estão evidenciando isso, que você está fazendo um esforço a partir de um trauma, que você está fazendo um esforço a partir de uma condição que não te nutre mais, em nível de alma, te nutre
no campo emocional, porque você ainda não aprendeu a se nutrir no nível mais sutil. O sutil, ele substitui os traumas. O sutil, ele percebe os traumas. A consciência, ela se manifesta no sutil. Por isso que a gente precisa sentar com a gente, acalmar as nossas emoções, as nossas sensações e dar permissão para perceber, para entender, para verificar. Verificar o nosso estado de frequenciamento, porque o estado de frequenciamento ele vai recriar sua realidade sempre baseado naquilo que é mais forte dentro de você. Isso é um fato. Então, os renascimentos que estão acontecendo dentro da gente, eles vão evidenciar isso. Eles vão pedir um novo tipo de atitude, onde você priorize a si mesmo. Porque o campo de realidade, ele vai se expandir. Então você vai compreender que vai ter maneiras criativas de você se preencher, de você se nutrir, de você se manifestar. E uns fala disso, né, que é o processo de individuação, o processo simbólico. Você se começa a se manifestar dentro de um mundo mais simbólico. Então vai vendo os aspectos de sincronicidade. Esses aspectos de sincronicidade são meio que portais. Você vai entendendo, você vai entrando, você vai sentindo. Então você vai trazendo sentidos que vão alinhando com sua alma. Sentidos e alma. Então os sentidos vão alinhando você e a sua alma. Vai clareando. As ideias vão percebendo. Jung fala que isso deriva, né? Esse aspecto de individuação dentro ali da metade da metade da vida. Ou seja, entre 40 anos e 50 anos, é onde se potencializa esse mecanismo. Só que a gente está num novo campo, muito diferente do que era algumas décadas atrás. Então, a necessidade, ela vai mudar muito. A necessidade, ela vai começar desde cedo. Então, minha necessidade, por exemplo, começou mais quando eu tinha uns 19 anos, né, 20 anos por aí, começou a se potencializar, porque começa dentro do inconsciente primeiro. Mas mesmo assim as pessoas vão começar a ter isso de forma mais cedo, porque essa realidade ela não vai estar mais sustentando. A estrutura do ego não vai estar mais nutrindo a sua alma, não vai estar lá, não vai estar mais harmonizando a sua vida. Os campos que a gente tinha de comunidade, os campos de vida, não vai estar sendo suficiente. Então, vai ter essa necessidade, esse mecanismo de individuação mais cedo. Individuar-se é você integrar-se com si mesmo e criar um campo de unidade, de correspondência, onde esse campo sustenta o seu processo. Então, você sai da estrutura da dor do inconsciente coletivo e entra na estrutura da unidade do cosmos. Então, as coisas mudam a partir daí. Você entra dentro do campo simbólico. Então você começa a perceber, a interagir. Isso é muito legal também, porque, pelo menos comigo, os meus sonhos, as minhas mortes, eu criei meio que um fascínio pelas minhas mortes. Tem até um... Eu acho que eu vou escrever aqui para vocês. Isso foi no ano passado. Eu acho que eu tava lendo alguns livros meus que eu tenho, que eu tô para editar, e tinha uma página ali que falava sobre as mortes. Não é sobre ninguém. É sobre seu infinito, é sobre ter a própria capacidade de se reencontrar. Mas meus dias nunca continham a verdade. As lembranças estão paralisadas no passado. Vivo para romper, para me destruir tão profundamente, para que eu nunca mais me depare com tamanha paralisia de viver o que eu nunca gostaria de viver. Se eu fosse tamanha pobreza, eu seria o que a sociedade me oferece. Eu seria o que todos gostariam que eu fosse. Eu seria o melhor exemplo, mas essa pequena inutilidade eu deixo para aqueles que se agarram a seus pequenos momentos de mentiras. Dela já me banhei de muitas maneiras. Sua água podre não combina com meu corpo suave. Sua sujeira me remete àquilo que não mais tocarei. Pois a honra de enxergar além me precipita a me impulsionar a estados que já não sou e jamais serei. Ainda que eu tiver que ser, por ironia, em algum instante,
O respingo de sua sombra apenas serei, até que dele já não exista mais nada. E do nada ressurge aquilo que não é sobre a sobra, sobre a falta, muito menos sobre qualquer vantagem ilusória que me retire do olhar, da posição, do impulsionar e do sublime estado de me guiar naquilo que me resplandeci. Então, esse texto aqui é uma expressão, né, uma representação desse processo que a gente vive, um processo de cansaço da alma diante do que está emergindo, sabe, como um fator determinante. Das relações, das posições que não nos fazem mais sentido, das imagens que não fazem mais sentido a gente manter, das crenças, das máscaras que a gente precisou se utilizar. Então é um processo de decaimento do que é falso. E isso vai se potencializar cada vez mais, pois o renascimento, ele é um processo simbólico que se desencadeia em múltiplas fases. E todo o processo de renascimento, ele vai revelar e trazer algo novo para você. E que é difícil você tentar levar isso para o mundo, porque o mundo não entende esse tipo de linguagem. Há muitas pessoas que entendem, há muitos espaços que entendem, mas ele é algo muito íntimo, é seu. É um sentido que te direciona, onde você não precisa da validação, da aprovação de ninguém. É como se fosse você e o universo se impulsionando, ganhando força, entende? Então, os renascer, eles dão em múltiplas partes. E eles vão afetar todas as nossas dinâmicas, e eles pedem um tipo de honestidade com a gente. Um tipo de honestidade para que a gente se depare com aquilo que ainda corrompe, que ainda somos no nível multidimensional, no nível mais amplo, mais lúcido, mais verdadeiro com a gente mesmo. Eu vou fazer também outro vídeo depois sobre o renascimento de uma forma mais espiritual. Eu quis trazer aqui mais na dinâmica dentro das nossas relações, porque as relações são espelhos. E os espelhos, eles vão revelar. A gente precisa se adaptar à nossa própria profundidade para que a gente conheça ela. A gente precisa adaptar para a nossa própria linguagem mesmo, para que a gente consiga reconhecer a força que existe dentro da gente. Senão a gente se torna mais um fragmento, a gente se torna mais um. Eu acho que ninguém aguenta mais ser tão pequeno diante da possibilidade de ser tanto, né? E a gente vai perceber que o tanto, ele sai daquele mecanismo idealizado de que a gente só se realiza quando a gente é visto, ou quando a gente consegue realizar os nossos sonhos. Isso tudo muda, porque a sua qualidade do estado do seu ser muda. Então isso que você realiza, ele acontece naturalmente porque você encontrou isso primeiramente dentro de si. A qualidade, ela se torna inerente a tudo na nossa vida quando a gente chega dentro desse estado. Que não é um estado que vai te levar à iluminação de imediato, mas é um estado que vai te fazer com que você flua dentro de um campo que vai te revelar quem você é.